ar, o Diário de Pernambuco TV. Confira os destaques desta semana. Aumenta o Sonho é o novo trabalho de Lula Queiroga, que chega às plataformas de streaming e explora a beleza da simplicidade. A gente está vivendo um momento até mais duro, em que Aumenta o Sonho talvez seja ser ajudado de cima para baixo por alguém que lhe dê uma mão e faça você aumentar daquele pouco que você tem. Sinfonia 42 apresenta 47 observações sobre a relação nonsense entre o homem e natureza. Novo livro de Zito da Galileia, As Ligas Camponesas, relembra a história da chacina. O autor faz um paralelo entre sua obra e o documentário Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, de 1984. Nesta fotografia de primeira página do Diário de Pernambuco, aparecem latas de filme, tripés, refletores, um megafone. O equipamento normal de qualquer filmagem. Foi talvez em Galileia que o exército apreendeu materiais valiosos do maior foco de subversão comunista no interior de Pernambuco, abandonado pelos líderes vermelhos ao lado de mulheres e crianças. Num casebre característico de camponês, foi encontrado farto material que acionava o dispositivo de subversão ali montado pelos esquerdistas internacionais sob a proteção do governo estadual, recentemente deposto. Neste casebre, estava instalado um poderoso gerador destinado a fazer funcionar custosa máquina de projeção cinematográfica. O filme, entre os inúmeros encontrados, que estava sendo levado na semana do golpe, era Marcados para Morrer. A película ensinava como os camponeses deviam agir de sangue frio, sem remorso ou sentimento de culpa, quando fosse preciso dizimar pelo fuzilamento, decapitação ou outras formas de eliminação, os reacionários presos em campanha ou levados a Galileia, ao interior do estado. A Ligas Camponesas, ela foi um apelido que foi colocado na Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco. Havia uma liga camponesa feita pelos agricultores no bairro do Iputinga, no Recife. Isso nos anos 40. Ela foi fundada pelo Partido Comunista, que estava na ilegalidade naquela época. Estando na ilegalidade, a polícia foi lá e destruiu totalmente as ligas camponesas do bairro do Iputinga. Em 1955, quando nasceu a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, em Galileia, a imprensa conservadora da época, junto com os latifundiários, apelidaram a Sociedade Agrícola como Liga Camponesa para que ela tivesse aquele mesmo fim, fosse destruída pela polícia. Os trabalhadores viviam em miséria completa, viviam na completa escravidão, não tinham o que caçar, não tinham o que vestir, não havia saúde, não havia proteção de nada. Teve criança, não muitas, mas algumas crianças foram enterradas no Mourão da Porteira porque não tinha dinheiro para enterrar. O prefeito de Vitória mandou fabricar um caixão, só um, para emprestar para os trabalhadores. Quando morria uma pessoa, ia lá, tomava emprestado o caixão, colocava o defunto dentro do caixão, depois levava, despejava no cemitério, aliás, na vala, e depois devolvia o caixão para a prefeitura. José Francisco de Souza, o Zezé da Galileia, homem muito respeitado e que tinha sido administrador do engenho durante mais de 30 anos, foi eleito presidente da Liga. O proprietário de Galileia decidiu expulsar todos os seus moradores quando percebeu que a Liga não se preocupava apenas com os mortos, mas tinha também outros objetivos de assistência mútua. Eu nasci na Galileia e vivenciei, desde antes da fundação da sociedade, eu já assisti às reuniões debaixo de pé de árvore, que não tem nem lugar fixo ainda, no meio daquele pessoal, mesmo sem entender nada da reunião, o teor da conversa, não entendia, mas eu sempre estava ali participando. De acordo, o tempo foi passando, então eu fui aderindo na minha mente, aderindo àquele movimento. E daí eu já comecei a participar de passeatas, de manifestações, protestos.
35 dias depois do início da filmagem, no dia 1º de abril, o trabalho foi interrompido pelo movimento militar de 64. Apenas 40% do roteiro tinham sido rodados. Galiléia foi invadida pelo exército e os principais líderes camponeses locais foram presos. Também foram presos alguns membros da equipe. Quando o golpe iniciou, em 31 de março para 1º de abril, o primeiro lugar que foi invadido foi Galiléia. O exército entrou lá com 3 caminhões de soldados, porque os políticos da redondeza diziam para os militares que em Galiléia tinha um caminhão de arma de Cuba que estava enterrado no chão, que tinha vindo de Cuba. E Galiléia nunca existiu isso. Teve muitas pessoas das ligas camponesas que foram presos e torturados. Inclusive o meu tio, João Vigino. Colocaram ele num tanque de fezes e passou 24 horas em pé, né, que está lá no filme Cabra Marcado para Morrer. O exército pegou, tirou eu aqui, meteu na cadeia, cegou-me um olho, deu-me uma pancada, eu perdi o ouvido, outra pancada, perdi o coração. Passei 6 anos na grade da cadeia. O que foi que eu constituí na grade da cadeia para a nação? Passava assim, uma hora, outra hora assim, outra hora assim, outra hora eu ficava assim. Passei 24 horas em pé, só o diabo aguenta, pai. Vamos passar dentro de um tanque de média 24 horas em pé. Só Satanás. É que eu não acredito que estou vivo não, porque eu nunca vi um espírito da minha qualidade aguentar mais choque elétrico do que eu aguentei, não. O que motivou mais escrever esse livro foi vários escritores que escreveram e que aquelas fontes escreveram coisas absurdas, que não foi daquele jeito. Coisas absurdas. Aquelas pessoas não conheciam, foram fazer pesquisa e as fontes deram aquelas informações, algumas maldosas, algumas não sabia. Então aquilo me amagoava muito por dentro. Então veio na minha mente um dia eu escrever mesmo na minha linguagem, mesmo sem ter uma formação social, escrever um livro declarando essa realidade. Lula Queiroga lança disco que transita entre os desejos humanos e a resistência, como um dos caminhos para vivê-los. Alô, alô, é Lula que está falando, Lula Queiroga. Eu sou um pernambucano brasileiro, compositor, faço um monte de outras coisas. Assim, comecei em disco, a primeira vez, mais importante, comecei com o Lenine, num disco chamado Baque Solto, que foi um disco seminal da história aqui, do certo momento, que faz muito tempo atrás, vinha da contracultura do movimento underground daqui, e ao mesmo tempo vinha do rock and roll, vinha do samba, vinha de Alceu Valença, vinha de Geraldo Azevedo. Bom, a partir daí, passei um tempão sem gravar, voltei a gravar nos idos dos anos 2000, 2000 e tal, foi o Aboiando a Vaca Mecânica, daí para lá estou gravando sempre, aqui e ali, às vezes com espaços menores, espaços maiores, os nomes dos discos são enormes, Aboiando a Vaca Mecânica, Azul Invisível, Vermelho Cruel, Tem Juízo, mas não usa e Todo Dia é o Fim do Mundo. Esse agora, que eu estou lançando agora, chama-se Aumenta o Sonho. É um tema que para mim oscilou durante algum tempo. Aumentar o sonho era uma coisa meio ufanista, meio grandiosa, de crescer o que você já tem e transformar em 2 o que é 1 e tal. E aí hoje a gente está vivendo um momento até mais duro, em que aumenta o sonho talvez seja ser ajudado de cima para baixo por alguém que lhe dê a mão e faça você aumentar daquele pouco que você tem. Mas bom, Aumenta o Sonho se faz de 11 canções que foram feitas quase todas nesses últimos tempos, nesses últimos meses agora. Meus amigos, irmãos e compositores e parceiros e tal, como Pedro Luiz, como Luque Luciano, como Lenine. Tem uma regravação de Fere Rente de Lenine. E aí tem bastante músicas novas. A gente lançou um single a semana passada chamado Tardinha, que é uma parceria com Manuca Bandini. E é uma música com 2 instrumentos, é Braulio e Rogério Samico, Braulio Araújo e Rogério Samico tocando e eu cantando, assim, foi lançado essa semana passada. Em que engarrafamento andarás
nesse horário de pico. Eu te espero lançar em breve agora esse segundo, não é segundo single, né? É a segunda música do disco. E já lançar o disco digitalmente, que eu acho que é a forma mais fácil e mais direta de chegar às pessoas, já que ele está pronto, está masterizado. Ele foi produzido por Tostão Queiroga e por Paulo Germano, filho, e masterizado por um cara incrível de Londres, de Abbey Road, do estúdio, Christian Wright, que foi super bacana, super rápido também com a gente. Quer dizer, o processo todo musical andou. E agora a gente está fazendo a capa com o Zé Paulo, artista, grande artista pernambucano, meu filho, que voltou de Berlim agora, e que domina todas essas mídias digitais, está fazendo isso comigo e tal. Essa parte toda de design, a gente está desenvolvendo juntos. E eu não sei mais o que é que vai chegar primeiro, tomara que chegue tudo junto. E quando chegar, se puderem, ouçam. Até porque talvez seja esse o único canal possível, é o canal do seu ouvido, entre o som que a gente manda e o que você ouve. Eu agradeço muito e que bacana, aumenta o sonho. Rikaba Kazai, animadora e cineasta independente húngara, apresenta em seu filme de formatura, o Sinfonia 42, uma série de cenas absurdas que nos fazem refletir sobre a conexão irracional entre homem e natureza.
O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Te encontro na próxima semana. Até lá!